No vídeo passado eu falei que eu estava procurando uma tinta guache que fosse acessível, mas que tivesse qualidade, que eu pudesse usar no dia a dia para praticar. Eu estou testando essa tinta da Art Tools desde então. Eu já fiz uns 3 ou 4 retratos com ela e essa tinta me surpreendeu bastante e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela. Essa tinta ela vem num kit com 5 cores, em tubos metálicos de 22 ml cada um, nas cores magenta, amarelo, ciano, branco e preto, encaixadas num berço de plástico. Eu paguei mais ou menos R$50 nesse kit, então para comparação com outro vídeo que eu fiz aqui no canal só falando sobre tintas guache, 15 ml dessa tinta custou mais ou menos R$6,80. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá que eu faço uma comparação entre outras 4 marcas de tinta guache. Na embalagem, o fabricante diz que as cores são altamente pigmentadas, têm boa resistência à luz e é para uso artístico. Mesmo antes de testar a tinta, eu já gostei da embalagem do produto, de como eles organizaram essas tintas nessa caixinha. O material é de qualidade, o layout é bonito, tem todas as informações que você precisa e dá para perceber que tem uma preocupação com design, com a apresentação desse produto, que nem todos esses materiais artísticos têm. Porque afinal de contas, quando você compra um material desse, você também está pagando pela embalagem. E eu achei que eles acertaram bastante na escolha, tanto da caixa quanto do tubo. O fato do tubo ser de alumínio, ser metálico, eu acho que ajuda, porque você consegue extrair mais a tinta do tubo em comparação, por exemplo, com tubos de plástico. A única crítica que eu tenho em relação à embalagem, no meu caso, e eu acho que na maioria das pessoas, a tinta branca vai acabar antes, porque a gente usa bastante quando pinta com guache, e eu não sei se dá para comprar esse tubo separado, sem vir dentro do kit. Então, ou eu faria um tubo com a tinta branca maior, com talvez o dobro da quantidade, ou 6 tubos e daí 2 tubos de branco. Outra questão é que no começo, quando eu estava testando essa tinta da primeira vez, eu acabei confundindo as cores por conta da maneira como eles organizaram o layout do tubo. Então você tem a tampa preta, o corpo dela quase todo preto e só no final, na base do tubo, você tem essa indicação de qual é a cor que está dentro, qual é a cor da tinta. E aí, fazendo ali meio rápido, né, tentando fazer com que a tinta não seque na paleta, porque guache é uma tinta que seca muito rápido, eu acabei pegando um tubo com a cor diferente da que eu queria. Mas eventualmente eu acabei me acostumando a olhar qual é a cor que está dentro do tubo, olhando para a parte de baixo dele. Mas é só uma questão que eu tive que me acostumar. Talvez se eu fosse fazer alguma alteração na embalagem, eu colocaria uma listra, uma indicação de qual é a cor da tinta mais próxima à tampa, que eu acho que facilitaria a visualização. Bom, sobre a tinta, ela é realmente bastante pigmentada, tem um acabamento fosco que você espera da tinta guache, ela mistura super bem umas com as outras, então você vai conseguir fazer uma gama de cores vibrantes com facilidade. E eu achei que ela dilui um pouco mais até do que outras tintas guache. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade de água que você vai adicionar na tinta. Mas eu acho que é de se esperar de uma tinta que está dentro dessa faixa de preço. Ela não se propõe a ser a melhor tinta, a mais cara de todas, mas eu achei que ela tem um excelente custo-benefício. O poder de cobertura é muito bom, eu não tive também problema com camadas. As cores que eu usei por baixo eu não precisei me preocupar que elas fossem aparecer muito. E a consistência dela também é muito boa. Você consegue aplicar ela direto do tubo, desliza super bem no papel e eu diria que pelo custo dela, o resultado é excelente.
Eu espero que eu encontre o tubo da tinta branca para comprar, porque o meu com certeza vai acabar antes que as outras cores. E por enquanto essa é a minha tinta guache favorita para usar no dia a dia. Eu recomendo essa tinta tanto para quem é iniciante quanto para quem já tem uma experiência prévia com guache. A única questão é que você vai ter que se acostumar a misturar as outras cores, porque você só tem essas 5 no kit. Mas eu acho que também é um aprendizado legal, porque você vai ter que usar seus conhecimentos de teoria da cor para ir misturando as outras cores. Inclusive na embalagem vem na capa esse como se fosse um círculo cromático, né? Que é interessante para você também se inspirar e ir misturando suas cores para os seus trabalhos. Agora eu vou deixar vocês aqui assistindo uma demonstração de um retrato que eu fiz usando essa tinta e espero que vocês gostem.